Dia de decisão no Botafogo. Hoje, quinta-feira, dia 19 de dezembro, é o dia em que os sócios proprietários elegem o próximo presidente do Botafogo nos próximos 4 anos. Na disputa, João Paulo e Vinícius Assunção. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles para você conhecer o que podem interferir ou ajudar em termos de política de continuidade do projeto que vem dando certo no Botafogo, seja olímpico, seja na SAF Botafogo. Tem alguma influência, afinal de contas, o Botafogo associativo na SAF Botafogo? A gente vai explicar para você, até para você poder entender de que adianta, mas não tem qualquer interferência e tal. Tem e pode ter ainda mais ou pode ter menos. Vou explicar aqui para você entender tudo. Inclusive daqui a pouco estou indo para General Severiano votar. E vou falar também sobre como está o dia do Botafogo em termos de agitação de mercado, tem chance de fechar com alguém hoje, tal. Falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Acho que o torcedor do Botafogo já saiu um pouquinho, né, daquela tensão de ai meu Deus do céu, fulano vai sair, venderam meu preparador físico, venderam o roupeiro, saiu no GE que o cozinheiro do Botafogo está no Santos. Acho que já paramos um pouquinho, né? Entendemos que tudo é especulação. Pode sair, pode não sair, pode chegar, enfim. Tudo é especulação e tem muita especulação no mercado nesse final de ano. Mas o Botafogo, na verdade, ele está fazendo uma política de fortalecimento. A gente não tem que mudar tudo, a gente não tem que reformular tudo. Na verdade, a gente tem que manter o que deu certo e deu muito certo e fortalecer porque os desafios vão ser ainda maiores do que no ano de 2024. Mais competições, precisamos de um elenco mais forte, fisicamente mais forte. Por isso, Botafogo, jogadores que tiveram contrato encerrado, eram jogadores que passavam mais tempo no departamento médico do que jogando, não ficam no Botafogo. Enfim, Botafogo está com outro olhar para essa temporada de 2025 que tende a ser maior, mais longa, mais tensa também, né? Mais maratonas do que tivemos em 2024, se é que isso é possível, e 25 mostra que é, tá certo? Mas antes de falar aí do mercado da bola, pode ter alguma decisão, contratação, fechamento, negócio? Pode, tá? Hoje pode ter sim fechamento de negócio aí em termos de contratação de jogador. Saída não, né? Até porque vocês já sabem quem vai sair. Mas eu quero falar sobre o pleito que já está acontecendo, né, desde 9 horas da manhã, para o presidente do Botafogo do próximo quadriênio, Dorcésio Melo, que, enfim, como todos os presidentes que passam pelos clubes, não é perfeito, tem seus defeitos, houve problemas na administração, sim, mas dá para dizer seguramente que foi, se não o melhor, mas um dos melhores presidentes que o Botafogo já teve. E não só por, eu sempre repito isso, né? Não só por renunciar à vaidade, ao estrelato de querer, não, eu quero ser o presidente do Botafogo, eu quero aparecer durante os meus 4 anos e tal. Abriu mão disso, abriu mão para que o Botafogo pudesse sobreviver. Então a criação da SAF é também, de certa forma, um tiro de misericórdia na vaidade de quem comandava o Botafogo. Dorcésio Melo ficou legado aí a comandar os esportes olímpicos, né? O Botafogo Associação, e fez isso muito bem. Botafogo que tinha 4, 5 esportes olímpicos há 4 anos, encerra no mandato de Dorcésio Melo com 15 esportes olímpicos. Tá? O Botafogo campeão do Brasileiro de Jiu-Jitsu, o Botafogo foi campeão do Brasileiro de Jiu-Jitsu, isso ontem. O Botafogo que ontem venceu no NBB o Bauru, equipe forte do Bauru, então está sobrevivendo no NBB, conseguindo, ano passado conseguiu até classificação para as oitavas de final, na Bacia das Almas, mas conseguiu. O Botafogo campeão brasileiro de beach soccer, comandado ali pelo Felipe Adão. Pouca gente lembra, né? O Felipe Adão é filho do Cláudio Adão, jogador que passou pelo Botafogo por vários clubes do Brasil, do Rio de Janeiro, nos anos 80. O Felipe Adão chegou até a fazer gols do Botafogo, gols em clássicos. Fez gol contra o Vasco em 2006, num 5-3 que o Botafogo venceu. Fez gol contra o Fluminense num 2-2, também no Carioca de 2006, onde o Botafogo foi campeão. O Felipe Adão foi campeão pelo Botafogo em 2006, campeão carioca. Ao lado do Dodô, Lúcio Flávio, Zé Roberto, né? Reinaldo.
Reinaldo Pé de Pano. E Felipe Adão agora é jogador de beach soccer e foi campeão. Então assim, o Botafogo foi o clube brasileiro que mais enviou atletas olímpicos para as Olimpíadas de Paris. Botafogo é, de certa forma, hoje um clube notável no futebol e em outros esportes, honrando a letra do seu hino. Em outros esportes, tua fibra está presente, está mesmo. E isso se deve à boa gestão de Dorcésio Melo, do Daniel Júnior, do nosso amigo Carlos Salomão, né, de toda a equipe de vice-presidentes, de diretores, toda a equipe de gestores. Então, isso é um trabalho bem feito, não só pelo Dorcésio Melo, mas também pelo seu vice, Vinícius Assunção, que é um dos candidatos. Agora, Guilherme, então, beleza, o Vinícius Assunção está concorrendo. Está fazendo lobby para ele? Não, vocês sabem que aqui no canal Gigante Glorioso não tem essa de lobby, né? É claro que vocês podem ter os seus candidatos, eu tenho o meu, mas tanto João Paulo quanto Vinícius Assunção são parte de uma política de continuidade daquilo que o Dorcésio Melo fez pelo Botafogo. Então fica mais, ou talvez fique mais difícil, né? Porque se um fosse oposição e o outro situação, ficaria mais fácil. Mas, na verdade, Vinícius Assunção, que foi vice do Dorcésio Melo, vai trazer essa ideia, vem trazer essa ideia de política de continuidade do bom trabalho que foi feito. E ele estava na gestão. Só que o Dorcésio Melo tem o João Paulo como o seu candidato. O Dorcésio Melo apoia o João Paulo nessa política de continuidade. João Paulo, que é um gestor já experiente, é empresário, foi dono, gestor do Boa Vista, né? O Boa Vista que também se tornou SAF. Então já é alguém que conhece bem, né, como é que funciona a situação de clube-empresa, de sociedade anônima do futebol, e vem com o apoio, na chapa Os Escolhidos, vem com o apoio de muita gente grande aí do Botafogo, né? Então o João Paulo tem também como marca política de continuidade do bom trabalho que foi feito nos últimos 4 anos pelo presidente Dorcésio Melo. E o Vinícius Assunção, até por ser parte da gestão atual, obviamente vem com a bandeira de continuar o trabalho que foi feito e do qual ele fez parte. Então os dois candidatos têm uma linha muito próxima, que é a linha de continuidade. E os dois candidatos têm uma tendência a manter esse afastamento, ou seja, deixar que a SAF do Botafogo corra sozinha, do jeito que foi, sem que o Botafogo associativo se intrometa, interfira, porque havia aí um murmúrio de, presidente tal vai querer mais participação, fulano de tal vai querer dar pitaco, tal. Na verdade, não tem como isso acontecer. O Botafogo tem parte na Sociedade Anônima do Futebol? Sim. O John Textor, que é o dono da Eagle, ele é acionista majoritário, não é o único acionista. O Botafogo, a associação, tem também parte nessas ações. Todavia, o que vem dando certo é a interferência zero. Não vou nem dizer interferência mínima, né? Interferência zero. E isso deve continuar, tanto com o João Paulo quanto com o Vinícius. Estou aqui no Gigante Glorioso, estou abrindo o jogo para vocês. Os dois candidatos vêm com a proposta de continuar o que deu certo na administração, na gestão do Dorcésio Melo. E aí fica a cargo de cada um escolher aquele. Claro, pegue as propostas, leia, né? Se você for sócio proprietário, vá lá, leia. Se você usufrui do clube, vai ver aquele que tem mais a oferecer nos serviços, né? Enfim. O Botafogo vive dias decisivos nesse sentido e é claro que o presidente que vencer pode querer interferir mais? Acredito que sim, pode. Ele pode querer participar mais. Se isso vai agradar John Textor ou não, é outra história. Todavia, ambos têm essa ideia inicial de manter o que está dando certo, beleza? Vamos falar rapidamente aqui sobre Bitelo. O Botafogo fez a sondagem, chegou com proposta, o jogador quer jogar no Brasil, quer jogar no Botafogo. Agora, as conversas deram uma parada porque depende também do Dinamo Moscou, tá? Dinamo Moscou sabe da importância do Bitelo, vai colocar números para o Botafogo que sejam, obviamente, que agradem as duas partes, né? O Dinamo Moscou quer receber o quinhão devido por um bom jogador, vem sendo o melhor jogador da equipe russa nas últimas 2 temporadas, inclusive na
presente temporada. É um jogador que vale a pena o Botafogo ter no seu elenco, tá? O Iker Muniain não é um substituto do Thiago Almada. O Botafogo perdeu os 3 jogadores que tinha para fazer a ligação meio com o ataque. Eduardo, Oscar Romero e Thiago Almada. O Muniain, Iker Muniain, ele vem para o lugar do Eduardo e do Romero. Eu não acredito que o Botafogo vá trazer 2 jogadores parecidos. Não vai trazer, como foi o caso do Eduardo, que já estava no elenco, e o Romero, que veio exatamente por conta dessa inconstância do Eduardo física, né? Uma inconstância física. Acabou nem jogando tanto, né? Colaborou quando tinha que colaborar, deu assistência para gol, fez gol com a camisa do Botafogo, mas jogou muito pouco Oscar Romero. O Iker Muniain, por ser um jogador que não se machuca, né? Ele tem um histórico muito positivo fisicamente, e é um cara que está disputando um campeonato mais parecido com o Campeonato Brasileiro, né? Que é o Campeonato Argentino, e está pegando a manha ainda do futebol sul-americano. É um jogador que pode agregar muito. Existe possibilidade dessa negociação se finalizar hoje, Guilherme? Essa semana? Existe. Falei para vocês que vai ter um presente de Natal. Pode ser o Muniain. Quem não conhece, veja até eu ia falar uma palavra aqui que é entregar, que eu sou dos anos 80, né? Veja o tape. Vai lá no Twitter, né? Vai lá no Instagram ou nos grupos de WhatsApp, já tá circulando aí. O último jogo dele agora, São Lourenço e River Plate, Muniain jogou muita bola. E o jogo lá no Monumental, tá? Jogou muita bola. Fez gol, lances inteligentes. Então é um cara que tem mais a oferecer do que o Eduardo e o Oscar Romero na última temporada de 2024. Se aproxima bem mais daquilo que foi o Eduardo em 2022, por exemplo, né? Que chegou jogando muita bola, foi muito decisivo. E Bitelo é aquilo, tá no Rio de Janeiro, pode também a qualquer momento ter um desfecho, mas essa situação com o Dinamo Moscou talvez seja aquilo que esteja atrasando o anúncio, o fechamento dessa boa negociação para o Botafogo. Com o Muniain é mais simples, tem a conversa com o São Lourenço, é claro, né? Mas o contrato permite aí a rescisão unilateral, caso o Muniain realmente queira fazer parte desse projeto vencedor do Botafogo. Gente, fico por aqui. Mais tarde a gente retorna com o presidente do Botafogo. Quem será o futuro presidente do Botafogo nos últimos 4 anos? Nosso plantão, a gente retorna, quem sabe até conversando com ele, tá certo? Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.